Olá! A América Latina tem diversos países, mas apenas um gigante territorial. Após as independências dos países da América no século XIX, o Brasil foi o único país a conseguir se manter grande e unido e com todo o território que possuía, ou quase todo. No entanto, tiveram outros países da América Latina que tentaram fazer uniões e grandes países hispânicos, e hoje veremos sobre quais foram esses delírios de grandeza e por que eles colapsaram. Grande Colômbia. A Grande Colômbia se formou em 1819 depois de anos de lutas pela independência. Ocorre a união de territórios do norte da América do Sul que foram libertados por Simão Bolívar. Abrangiam o que hoje são 4 países: Panamá, Colômbia, Venezuela e Equador. Simão Bolívar tinha como objetivos fazer uma enorme potência na América do Sul e manter a unidade da América Hispânica. Ela tinha um enorme potencial de se tornar uma potência, além de um grande território. Continham acesso aos 2 oceanos, ricos em recursos naturais e uma posição estratégica fundamental. Porém, eles enfrentaram muitos problemas. As guerras de independência contra a Espanha destruíram a economia agrícola do país, fazendo com que eles ficassem muito dependentes de empréstimos do Reino Unido, aumentando muito a dívida. Além disso, a Gran Colômbia era um estado centralizado na Colômbia e outras regiões queriam mais autonomia. Enquanto Simão Bolívar acreditava que só um modelo centralizado seria capaz de manter o país unido, líderes regionais queriam um federalismo inspirado nos Estados Unidos. Bolívar manteve um poder centralizado, o que gerou impopularidade com uma parte da elite política. Porém, Bolívar era um herói, um libertador da América, então ele tinha moral para fazer isso. Bolívar ainda sonhava com uma América Hispânica unida e ajudou na independência do Peru e da Bolívia em 1825. Em 1826 ele tenta criar uma grande aliança entre todos os países hispânicos e estabelecer uma cooperação política e militar, visando até estabelecer uma Assembleia Continental para discutir assuntos comuns. Basicamente, Bolívar queria criar uma espécie de União Europeia na América Hispânica, porém mais uma vez ele foi desiludido com a desunião entre os países hispânicos. E no final o resultado desse congresso foi basicamente nulo. Na Gran Colômbia conflitos regionais continuavam. Em 1826 se inicia uma revolta na Venezuela. Bolívar, temendo uma guerra civil, perdoou os revoltosos em troca do fim da revolta. Em 1828 Bolívar tenta mudar a Constituição para se tornar presidente vitalício, porém a Assembleia fica totalmente contrária à sua ação. Bolívar decide então ignorar a Assembleia, dissolve todos os poderes, abole a Constituição e se autodeclara ditador. Isso foi extremamente mal visto e ele passa a ser visto como um tirano. Ainda em 1828 um grupo de militares tenta matar Simão Bolívar. Ele consegue escapar da tentativa de assassinato e passaria a usar esse episódio para justificar seu autoritarismo. Diversos opositores foram presos, e pessoas que ele julgava ligadas ao atentado foram mortos. Isso gerou ainda mais impopularidade. Ele tenta melhorar, deixando de ser um ditador e tentando reestabelecer as instituições, mas a essa altura o país já estava à beira do colapso. Em 1830 Bolívar, já totalmente impopular, doente e à beira da morte, renuncia. A Venezuela e Equador declaram independência, se separando da Gran Colômbia, e o país oficialmente acaba em 1831, dando fim a um grande país da América do Sul e a um sonho de uma América Hispânica unida. Império Mexicano. O México havia passado por uma longa guerra de independência que durou 11 anos. Em 1820 Espanha se tornou uma monarquia constitucional. Com isso, muitos da elite colonial que estavam defendendo a Espanha na América passaram a temer que o novo governo retiraria os privilégios coloniais dos mesmos. A Igreja Católica era outra que perderia poder com o novo modelo espanhol. Com essas mudanças, muitos realistas deixaram de lutar pela Espanha. Entre eles estava o general Agostinho, que antes era realista. Decide romper com os espanhóis e criar um movimento para unir tanto os independentistas quanto os realistas em um sistema que agradaria a todos. Ele consegue unificar o movimento independentista mexicano em um acordo em que o México se tornaria independente como uma monarquia que agradaria os crioulos do período colonial. O México ficou totalmente independente em 1821 com um enorme império que compreendia toda a América Central continental, o atual território mexicano e cerca de um quarto do que hoje é os Estados Unidos. O plano era ser uma monarquia constitucional e teria um rei católico europeu, e assim nascia um grande e poderoso império na América. Só que não. O México, logo após a independência, vivenciou um completo caos político e econômico. 11 anos de guerra destruiu a economia, e o México contraiu altas dívidas para tentar se sustentar.
E haviam muitas pessoas que eram totalmente avessas à ideia da monarquia, querendo uma república inspirada nos Estados Unidos. Com o passar do tempo as tensões foram crescendo, e o imperador católico europeu prometido nunca apareceu. Então o Congresso decidiu que o próprio Agostinho seria o imperador. Ele foi coroado em 19 de maio de 1822. Porém Agostinho não era político e sim militar. No Congresso haviam muitos que se opunham a ele e queriam reduzir o seu poder. Em outubro de 1822 ele dissolveu o Congresso e criou uma junta institucional leal a ele. Esse ato foi visto como autoritário e fez ele perder muito apoio. Em 1823 ocorreu uma revolta militar em que militares queriam derrubar a monarquia, instaurar uma república e restabelecer o Congresso. Diversos militares apoiaram a revolta. Agostinho já não tinha mais apoio de nenhuma ala ideológica, nem das elites e nem o exército era leal a ele mais, totalmente isolado e sem apoio de ninguém. O imperador renuncia e o México virou uma república. Pouco tempo depois a América Central se separou. Em 1824 o próprio Agostinho retorna ao México acreditando que poderia voltar ao poder. Ele é imediatamente preso e fuzilado. Apesar do caos, essa não seria a última vez da monarquia no México, mas isso é assunto para outro vídeo. Confederação Peru-Boliviana. O Peru e a Bolívia foram os últimos países a ficar independentes na América. O Peru teve vários presidentes e golpes de Estado, e a Bolívia também passou por muita instabilidade e golpes. Inclusive o Peru e a Bolívia entraram em guerra em 1828 quando o Peru invadiu e ocupou a Bolívia estabelecendo um fantoche peruano lá. Porém isso durou poucos meses e o líder do fantoche peruano foi assassinado com o Peru abandonando a tentativa de dominar a Bolívia. Em 1834 começou uma guerra civil no Peru entre duas facções militares pelo poder. E enquanto isso acontecia a Bolívia era governada pelo militar Andrés de Santa Cruz que já governava o país há 7 anos e parecia finalmente ter trazido um pouco de estabilidade para a Bolívia. Santa Cruz pensava que tanto a Bolívia quanto o Peru tinham muitas similaridades históricas e culturais, e que se ambos se unissem eles poderiam fazer uma grande potência regional e juntos melhorar sua economia. Já que ambos os países também passaram pelos mesmos problemas que basicamente todos os países da América Hispânica passaram após a independência, crise econômica pelas guerras de independência e muitas dívidas. Sendo assim, já que o Peru estava em guerra civil, Santa Cruz acreditou que esse seria o momento certo para unir eles à Bolívia. A então Bolívia se aliou ao militar Herbogoso, um dos lados na Guerra Civil Peruana, e eles vencem dando fim à Guerra Civil em 1836. Após isso eles formam a Confederação Peru-Boliviana, porém nem tudo são flores. A união desses dois países em uma grande nação trouxe muita preocupação para o Chile. O Chile já tinha disputas comerciais em portos pro-Pacífico e eles temiam que um país tão grande intervisse na política chilena futuramente, então eles estavam dispostos a destruir a confederação a todo custo. Só 2 meses após ela ser criada o Chile declarou guerra à confederação. A guerra dura até 1839 e após a Batalha de Yunga em que o principal exército da confederação é destruído, Santa Cruz foge para a Bolívia onde ele é deposto do poder. A confederação é desfeita e o Peru e Bolívia voltam a ser separados, dando fim a mais um projeto fracassado de tentar uma grande nação na América Latina. Paraguai solanista. Antes dos Lopes chegarem ao poder, o Paraguai era uma ditadura sob comando de José Gaspar Rodrigues de França, que basicamente fez do Paraguai se isolar do mundo todo, fechou todas as fronteiras e proibiu o comércio. E não manteve relações diplomáticas com absolutamente nenhum outro país, toda a oposição era perseguida e inimigos políticos eram mortos. Ele governa o Paraguai com mão de ferro por quase 3 décadas, o país continuou muito atrasado. Porém, por ele basicamente eliminar toda a oposição, o Paraguai foi o único país da América Hispânica nesse período que não teve golpes de Estado e nem guerras civis, sendo o país mais estável da América Latina. Ele morreu em 1840 e foi sucedido por Carlos Antônio Lopes, iniciando o período solanista. Carlos continuou o autoritarismo, porém abriu o Paraguai para relações diplomáticas e comércio. Modernizou e desenvolveu o Paraguai com educação e infraestrutura, e um ponto fundamental, ele começou a organizar, investir e qualificar o exército. Ele governou o Paraguai por 21 anos e morreu em 1862. Sendo sucedido pelo seu filho Carlos Antônio Lopes, ou como você deve conhecer, Solano Lopes. Solano Lopes modernizou mais o exército e as ferrovias. Ele tinha muita admiração por Napoleão Bonaparte, criou uma forte indústria militar, ampliou muito o número de soldados.
Solano, diferente dos outros líderes anteriores, era um nacionalista diferente. Ele tinha uma visão maior do Paraguai, um Paraguai que seria uma potência militar e iria impor suas vontades em toda a região do Rio da Prata. Considerava o Brasil e a Argentina uma ameaça à soberania e aos interesses do Paraguai. Em 1864 acontece uma pequena guerra civil no Uruguai. O Paraguai apoiou um dos lados visando ter maior influência e um parceiro estratégico na região do Rio da Prata, porém Lopes teve seus objetivos totalmente destruídos pela intervenção brasileira na guerra ao lado dos colorados. Essa intervenção brasileira enfureceu Solano Lopes, que decidiu então que seria impossível ele por seus objetivos com o Brasil o atrapalhando, ele precisava mudar isso, ele seria o Napoleão das Américas. O herói paraguaio que entraria em guerra com uma nação 20 vezes maior e 22 vezes mais populosa, não o bastante, ele ainda iria invadir a Argentina só de brinques e pegar alguns territórios a mais. Depois disso eles ainda colocariam seus aliados no Uruguai. Tudo perfeito. Era o momento de pôr a América de joelhos e o mundo ver a nova potência das Américas, o Paraguai. Bom, eu acho que todos nós sabemos como essa história acaba, com a bandeira brasileira hasteada em Assunção, e Solano Lopes morto junto com mais da metade da população paraguaia. A América Hispânica realmente foi, e é muito caótica, não que sejamos muito diferentes, mas eu espero ter te dado pelo menos um pingo a mais de gratidão e orgulho de ser brasileiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, curta, comente e compartilhe, e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito.